Quase reforço do São Paulo, Thiago Mendes sofre lesão muscular grave no Al Rayyan. Volante foi um dos nomes que a diretoria almejou contratar na última janela de transferências, mas as negociações não avançaram. Na última janela de transferências, o São Paulo buscou algumas alternativas para a posição de volante. Paul Fernandes e Thiago Mendes foram os nomes que a diretoria estudou visando reforçar o elenco de Zubeldia. Thiago Mendes até veio ao Brasil e acompanhou um jogo do tricolor paulista. Entretanto, as negociações com o volante ex-São Paulo não avançaram. O Al Rayyan SC, clube que detém os direitos econômicos do atleta, não aceitou negociá-lo. O futuro do jogador, junto ao São Paulo, ficou uma incógnita, principalmente após a contratação de Santiago Longo. De acordo com o próprio Al Rayyan SC, Thiago Mendes sofreu uma lesão muscular séria na região anterior da coxa esquerda. A princípio, deve retornar dentro de 4 a 5 meses. Notícias do São Paulo. Com o Al Rayyan SC, Thiago Mendes possui vínculo até junho de 2025. Rumores apontavam um possível interesse do São Paulo na contratação do volante para a próxima temporada, mas até o momento nada está confirmado. As notícias do São Paulo mais recentes envolvem outro atleta que joga no meio de campo. Galopo, que já atuou como 2 graus volante, perdeu ainda mais espaço com o treinador Zubeldia. Em Botafogo x São Paulo, Galopo não esteve presente entre os relacionados. O último jogo do São Paulo em que entrou em campo foi diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro Série A. Após o empate em 0 a 0 com o Botafogo, jogo que contou com cobertura do Bolavip Brasil, o tricolor paulista se prepara para enfrentar o Internacional, pela 27ª rodada da competição nacional. Ferreirinha avança em recuperação e treina com grupo no São Paulo. Além de Ferreirinha, outros jogadores em recuperação também se juntaram ao elenco. Reapresentação do São Paulo com boas notícias. O São Paulo voltou aos trabalhos nesta sexta-feira 20 no CT da Barra Funda, trazendo novidades no elenco. A saber, o atacante Ferreirinha participou das atividades em grupo. O jogador se recupera de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda. A princípio, o tricolor do Morumbi se prepara para enfrentar o Internacional, neste domingo 22, às 18h30, horário de Brasília. O jogo acontece no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Luiz Zubeldia organizou o elenco do São Paulo em 2 grupos durante os treinamentos. Os atletas que foram titulares na partida contra o Botafogo focaram em atividades regenerativas. O trabalho incluiu exercícios de mobilidade, força preventiva, fundamentos técnicos e sprint, tanto com bola quanto sem bola. Por outro lado, os demais jogadores que não atuaram como titulares, seguem sob a supervisão do treinador argentino e sua comissão técnica. O treinador trabalha intensas sessões para melhorar o coletivo e individual. Lesionado, Ferreirinha começou a treinar com bola na última segunda-feira, ainda sob supervisão médica. Nesta sexta-feira 20, ele integrou a primeira parte do treino. Em seguida se dedicou à preparação física. No entanto, sua participação no confronto contra o Internacional ainda permanece incerta. Além do atacante, outros jogadores em recuperação, como Lisiero e Rodrigo Nestor, também se juntaram ao elenco durante os treinos. Lisiero trabalhou na primeira parte das atividades. Assim como Ferreirinha, Lisiero finalizou com exercícios de preparação física. Enquanto isso, Rodrigo Nestor participou das mesmas atividades e integrou parte do coletivo. Apesar disso, o atacante Ferreirinha continua na lista de desfalques do técnico Luiz Zubeldia. Ele ainda trata a lesão que o tirou de campo das últimas 7 partidas. Para o jogo contra o Internacional, o técnico tricolor deve escalar um time reserva. O clube está focado no duelo de volta das quartas de final da Libertadores. Após um empate sem gols na partida de ida, o São Paulo recebe o Botafogo, na próxima quarta-feira 25 em casa. De acordo com informações do GE, a provável escalação: Jandrei, Igor Vinícius, Ferraresi, Juan Tressoldi e Jamal Lewis, Santi, Michel Araújo e Luciano, Eric, Wellington Rato e André Silva. Vitão mostra confiança em São Paulo x Internacional e confia nos 3 pontos. No Brasileirão, o time tricolor está na 5ª colocação com 44 pontos, a 9 de distância do líder Botafogo. São Paulo x Internacional. São Paulo e Inter se enfrentam neste domingo 22 a partir das 18h30, horário de Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre no Morumbi, em São Paulo. Vitão, zagueiro colorado, está confiante. O Colorado vem de vitória sobre o Cuiabá no Beira-Rio
e ocupa a 8ª posição do Brasileiro com 38 pontos, a 4 da zona de classificação para a Libertadores. A equipe se recuperou com Roger Machado. O São Paulo empatou com o Botafogo fora de casa na última quarta-feira, 18, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, o time está na 5ª colocação com 44 pontos, a 9 de distância do líder Botafogo. Vitão confiante. Vitão concedeu entrevista exclusiva para o canal do Inter nesta sexta-feira, 20. Titular nas últimas 3 partidas disputadas pelo Clube do Povo, todas elas encerradas com vitória alvirrubra, ele tem ganhando confiança. O zagueiro definiu o duelo do próximo domingo no Morumbi como um confronto direto, e antecipou que o Colorado viajará para território paulista com a pretensão de somar mais 3 pontos na tabela. Um jogo muito importante. Nosso time vem de uma sequência muito boa e, querendo ou não, é um confronto direto. O São Paulo também está ali, na parte de cima da tabela, iniciou ele para a televisão oficial do clube. Para a gente é uma oportunidade muito boa. Vamos, sem dúvidas, em busca dos 3 pontos e de continuar somando, que é o nosso objetivo, concluiu o atleta que deve ser titular no Morumbi. Com algumas mexidas ele deve ser o time do São Paulo: Jandrei, Juan Ferraresi, Sabino, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Santiago Longo, Michel Araújo, Eric, Wellington Rato, André Silva e William Gomes, Luciano. Ramon Abatiabel, FIFA SC, auxiliado por Alex dos Santos, SC, e Thiago Henrique Neto Correia Farinha, Rio de Janeiro, comandam a arbitragem do confronto. Já no VAR, o responsável será Rodolfo Toschi Marques, FIFA PR. Rafael ganhava R$300 mil no São Paulo e com renovação terá um bom aumento. Goleiro foi contratado no início de 2023 vindo do Atlético Mineiro. Ele estava na reserva em Belo Horizonte e foi uma indicação da diretoria. Notícias do São Paulo. O São Paulo está por detalhes de renovar o contrato do goleiro Rafael. Um dos grandes destaques do time nos últimos anos, o atleta não teve nenhuma valorização salarial ou remanejamento de vínculo desde que chegou. Rafael foi contratado no início de 2023 vindo do Atlético Mineiro. Ele estava na reserva em Belo Horizonte e foi uma indicação da diretoria para o técnico Rogério Ceni na ocasião. O comandante optou por dar rodagem à camisa 23. Desde então, Rafael se consolidou como um dos principais destaques do time e agora vai ter uma valorização salarial. Segundo apurou a reportagem do Bolave Brasil, seus vencimentos vão saltar para R$500 mil. Vínculo anterior. Seu salário anterior estava na casa dos R$300 mil e agora ele terá esse aumento por ser tratado de um dos principais destaques do time e também por ser hoje um atleta de seleção brasileira de Dorival Júnior. Seu contrato vai até dezembro de 2025. No vínculo, existe uma cláusula que o São Paulo pode optar pela renovação por mais um ano. No entanto, a ideia da diretoria já seria de fazer essa antecipação. Rafael vai assinar o contrato válido até 2027 e faz parte do planejamento da diretoria para a manutenção dos seus principais atletas, visando se manter no topo e brigando por títulos nos próximos anos. Rafael vive boa fase na temporada. Importante no empate em 0-0 com o Botafogo pela ida das quartas de final da Libertadores, o goleiro tem se destacado entre os atletas do futebol brasileiro. Desde a estreia do técnico são paulino Luiz Zubeldia, Rafael acumulou 14 partidas sem ser vazado, melhor número entre atletas que pertencem a clubes da elite do Campeonato Brasileiro. Galopo vive situação frustrante no São Paulo e família comenta falta de oportunidades. Estranho. Argentino não está tendo a sequência que deseja, e está frustrado com o técnico Zubeldia. Momento do São Paulo. O tricolor paulista está vivendo um momento positivo. Após o jogo contra o Botafogo, a moral do elenco elevou muito, visto que o São Paulo fez um grande jogo dentro do Newton Santos. O jogo foi complicado, mas o placar de 0-0 reflete um pouco da sorte do tricolor em alguns momentos, e na enorme competência defensiva de Rafael e Arboleda, zagueiro. Entretanto, apesar de estar vivendo um momento iluminado e cheio de esperanças, o tricolor tem um jogador muito insatisfeito, e que pode sair do clube na próxima temporada, Galopo. Estranho. A situação do jogador é muito complicada, principalmente pelo fato de que ele está sendo, a cada dia que passa, mais ignorado por Zubeldia que não o coloca para jogar. Por conta disso, a família de Galopo falou que esta situação está sendo tratada com muita estranheza, e que não esperavam esta atitude do treinador são paulino, que utilizou em algumas oportunidades.
Apesar disso, as pessoas próximas de Galopo afirmam que o jogador segue cumprindo com os seus deveres, treina normalmente e mantém um bom comportamento para conseguir uma volta por cima. O São Paulo se prepara para a sequência da temporada. Com o bom jogo na Libertadores, Zubeldia deverá optar por utilizar uma equipe com jogadores mesclados para descansar os titulares. O próximo jogo será contra o Internacional neste domingo 22. Não será um confronto fácil, visto que o Colorado está em busca da retomada na tabela e quer sair da má fase.